O Uninter recebe o ex-ministro do STF, Francisco Rezec. Lei Maria da Penha completa 18 anos no combate à violência contra as mulheres. Quinta CIPAT 360. O Uninter aborda a vida saudável. Na abertura das campanhas eleitorais, o quadro Eleições 2024 vai tratar das cotas partidárias. Saiba como se proteger dos ataques cibernéticos. Encerram com sucesso as atividades da Semana de Gestão 2024. Veja agora no Jornal Uninter. Olá, está começando mais um Jornal Uninter. Olá, sejam muito bem-vindos. A Uninter recebeu o ex-ministro Francisco Rezec, magistrado que ocupou por 2 vezes o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Rezec participou de eventos importantes do Centro Universitário, entre eles uma banca de TCC, a aula magna da Escola Jurídica e o programa do Reitor, que foi ao ar na sexta-feira, dia 16, no canal da TV Uninter no YouTube. Com o tema Vida Saudável, a 5ª edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT 360 Uninter, aconteceu entre os dias 19 e 23 de agosto e contou com 8 palestras sobre a importância da atividade física, prevenção de acidente doméstico e no trabalho e o papel do social nesse processo. O evento também ofereceu outras atividades, como jogos interativos, além de sorteio de brinde. E vamos falar de um aparelhinho que praticamente virou extensão do nosso corpo. O celular, o smartphone, a gente não consegue mais sair de casa sem ele. Tudo está ali, no acesso de nossas mãos. Conta do banco, e-mail, aplicativo de conversa, redes sociais. Mas será que tanta informação num só lugar é seguro? Você vai ver na reportagem de Igor Obarque. O Brasil tem 464 milhões de dispositivos digitais, entre computadores, notebooks, tablets e smartphones de uso corporativo e doméstico, como aponta o relatório de 2023 da Fundação Getúlio Vargas. Já o State of Mobile indicou que em 2023 cada pessoa passou em média 5 horas por dia usando o aparelho. Isso pode significar maior tempo de exposição a possíveis invasões. Os celulares são os aparelhos mais vulneráveis para o vazamento de dados. A cada dia, os cybercriminosos desenvolvem novas formas de hackear contas, dados e até mesmo sistemas operacionais. Os maiores riscos estão em aplicativos sem proteção ou com criptografias mal instaladas, redes Wi-Fi sem proteção ou desenvolvidas por criminosos e mesmo ataques phishing. O problema começa quando uma vítima acessa um link corrompido que o cybercriminoso utiliza para acessar os dados pessoais. Segundo o relatório encomendado pela empresa Fortinet ao laboratório FortiGuard de 2022, o Brasil sofreu 31,5 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos a empresas. O relatório ainda conclui que um dos motivos é a falta de investimento em políticas de proteção. Na Uninter, o jogo Hacker Rangers, que acontece periodicamente durante todo o ano, habilita os colaboradores para reconhecer perigos cibernéticos e evitá-los. A ideia de se criar o game Hacker Rangers foi que a gente viu que a maioria dos golpes nas empresas era via engenharia social, enganando o usuário. E a estratégia para defender essas pessoas era com palestras de 1h30, onde o usuário não mudava seus hábitos. E a gente falou, poxa, tem uma forma melhor de fazer. E a gente já fazia na nossa organização isso com a gamificação dos nossos colaboradores. E aí a gente então desenvolveu uma plataforma onde conscientiza através de jogos, de gamificação, onde ele tem que colocar em prática o que ele vai aprender através de um jogo, com quiz, desafios, e ele tem que colocar em prática para ganhar o ponto naquele desafio. Apesar dos riscos serem grandes e constantes, existem maneiras de evitá-los. Veja as recomendações desse especialista. Acho que o primeiro cuidado que a gente sempre precisa ter é com as nossas senhas, né? Ter senhas robustas, complexas, para que elas não sejam de fácil adivinhação. Outro cuidado que é bastante importante ter é em relação a e-mails indesejados, né? Os famosos phishings, né? Diferentes tipos de abordagem tentando ludibriar o usuário, né? E caindo nesses phishings e também com o objetivo de roubo de credencial ou até mesmo para acessar dados bancários. Evitar se conectar em redes Wi-Fi desconhecidas, próprios aeroportos, né? Tem redes Wi-Fi gratuitas, precisa ter um extremo cuidado. E aí a recomendação aqui é sempre usar um serviço de VPN, né? Que é
onde passa por um tráfego seguro através dela, né? E o outro cuidado também com o celular é sempre também colocar senhas, biometria. Então, Adri, como é que você está aí cuidando das suas senhas aí do teu celular? Eu sempre coloco uma senha difícil, né? É importante que o vídeo tratou, né? Aí a reportagem do Igor, para a gente colocar senhas mais complexas. Então, é importante a gente colocar um caractere diferente ali, né? Para não facilitar. Isso, ó, tá vendo? O golpe tá aí, cai quem quer. E para falar mais sobre segurança cibernética, como se proteger e os danos econômicos que esses ataques podem causar para pessoas e organizações, estão conosco aqui o Luiz José Rowling, coordenador do curso de Gestão em Segurança e Defesa Cibernética, e o economista Daniel Cavanhari. Sejam muito bem-vindos ao JU. Sejam bem-vindos. Eu vou começar falando aqui com o professor Luiz, né? Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Quais são as melhores práticas, professor, para garantir a proteção de dados de uma empresa? Normalmente a gente tem falado muito de tecnologias, né? Então o pessoal acha que normalmente a tecnologia vai resolver tudo, né? Mas até como vocês já ilustraram bem, né? É muito posicionamento das pessoas em relação à segurança, né? Então na apresentação inicial até ele falou aí do nosso programa ali de dos Hacker Rangers, né? Para criar conscientização, porque normalmente o que a gente diz, a tecnologia, né? Ela evoluiu, os hacks evoluíram, mas os sistemas de proteção também. E a vulnerabilidade hoje são os usuários, né? Então, a estratégia hoje está muito focada em conscientização dos usuários, porque esse acaba sendo a porta de entrada, né, do ataque, né, ou das ações dos hackers, né, justamente explorando, né, até foi comentado ali sobre engenharia social, né, então acaba evoluindo mais em buscar a vulnerabilidade das pessoas até do que os sistemas. Né? Tá certo, perfeito, professor. E, professor Daniel, uma pergunta para você. Quais são os impactos financeiros da falta de investimento em segurança cibernética? São imensos. E as pessoas e as empresas praticamente não têm exatamente essa noção até que aconteça com elas. A pessoa que perde o celular, por exemplo, já tem de imediata a condição de o que eu perdi com o meu celular. Todos os meus dados estão ali, o meu dia a dia, meus documentos. E aí, além de você ter o prejuízo de ter que buscar todas essas questões que você perdeu, né, você ainda tem que cuidar da sua reputação, cuidar do seu nome, tentar fazer a limpeza dele. Então, é como o professor falou, o processo, a postura das pessoas e o entendimento da segurança cibernética é mais importante que as próprias ferramentas. Porque estavam falando agora há pouco, inclusive, sobre a senha, né, do indivíduo. Você pode colocar a senha complexa que você quiser. Por exemplo, com a tecnologia que você tem hoje de computadores para trabalhar com criptomoedas, entre outras coisas, descobrir uma senha, por mais complexa que ela seja, é possível. O problema é que se a sua postura de segurança não for suficiente, é claro que você vai ser pego. E aí vem o prejuízo. E o que acontece? Empresas perdem segredos, empresas têm desvios de conduta, que é o que mais acontece. As pessoas têm problema de utilizarem os seus nomes para fazerem dívidas, e até que você comprove que aquilo não é uma realidade, que não foi você que fez aquilo, é bem complicado. Perfeito, professor Daniel. Professor Luiz, qual a importância de ter um plano, então, de resposta a esses ataques cibernéticos? Hoje as empresas, né, a gente tem falado bastante aí nessa questão do comportamento das pessoas, né, e aí normalmente a gente fala pessoas e processos, né, e processos de segurança são relativamente complexos, né. Então o caso aí que você comenta sobre um plano de resposta, né, existe uma técnica hoje, né, de processos bem definidos de como você tem que estar preparado. Isso realmente, se a gente for olhar o mercado hoje, são pouquíssimas empresas que têm, né? A gente tem hoje, até num cenário nacional, a gente tem uma instituição que olha os ataques da internet, alerta as empresas, e a grande dificuldade delas é com quem eu falo nas empresas. Então, hoje existem sistemas computacionais que estão monitorando, vamos dizer assim, Internet Brasil, né, que faz parte lá do NIC-BR, e eles geram alertas e às vezes não sabem para quem avisar na empresa, porque a empresa não tem uma equipe preparada para isso. Né? Como a gente está aí, né, agora um dos temas lá, CIPAT, né, a gente tem toda uma prevenção de acidentes pessoais.
E qual é o nosso sistema de prevenção corporativo para um ataque cibernético? Né? Não vamos envolver nosso TI, né? Mas ele é que dorme com essa preocupação, né? Porque a gente sempre diz assim, vai ter um ataque? Com certeza sim. A questão é a empresa estar preparada. Ele vai acontecer e ele pode acabar, né, derrubar todo o teu sistema. E daí, o dia seguinte, né, o day after, eu tenho um plano pronto, isso a grande maioria das empresas realmente não tem. Né? Ela vai tentar, daí, no desespero, achar uma solução. Né? Já tivemos ataques aí do famoso ransomware lá, que captura e criptografa os dados, e já tivemos empresas que disseram, não, o meu plano está tão frágil, né, que eu tenho que pagar o hacker. Tem outros que dizem, não, eu não vou pagar porque eu tenho um plano e eu sei que em 5 dias eu recupero tudo. Mas poucas têm essa visibilidade, né? E essa é uma grande preocupação hoje na área de gestão de segurança das empresas, né? De ter esse plano, porque ela não está preparada, né? Ela acredita que não vai acontecer. Eu investi em toda a tecnologia, estou protegido. Não, eu posso, né, ser atacado e o que vai acontecer no dia seguinte, né? Então, essa é uma preocupação que acho que ainda a gente tem que evoluir bastante aí nesse cenário corporativo. Certo. E pegando esse gancho, professor Daniel, na sua visão, como que as empresas elas estão encarando esses investimentos em cibersegurança? Eles ainda estão vendo isso como um custo, algo desnecessário? Qual é a sua visão sobre esse posicionamento das empresas? Esse é um grande problema porque grande parte das empresas, não digo a maioria, mas elas acham realmente que a solução da segurança digital é só mais um processo, mais um custo que você tem que resolver. E não é. É como o professor colocou. Você tem processo, e processo não é fácil. Né? Aqui na Uninter a gente tem o Hacker Ranger, que coloca na mão de pessoas que não entendem absolutamente nada, até que algumas que conhecem alguma coisa, sobre tudo que você tem que tomar cuidado e que existe no mercado, e que em algum momento elas vão encarar. Então, só comprar um antivírus, comprar um sistema de segurança, isso não é o suficiente. As empresas têm que investir. Hoje, por exemplo, nós temos tecnologia relacionada à tecnologia blockchain, que é das criptomoedas, que a menor questão que ela tem é a mecânica, ou seja, a criptografia é a menor parte da segurança dela. A maior parte é o processo de análise dos dados, de verificação, de repasse. Então, toda essa tecnologia colocada dentro dos processos da empresa, departamento de compras, departamento de vendas, departamento de logística, todo e qualquer lugar tem que ter um plano próprio de segurança para não custar bem mais caro depois. E quando eu digo bem mais caro, o prejuízo com a segurança digital nunca compensa o gasto que você teve, por maior que seja, em segurança digital. Professor Luiz, pegando esse gancho, né, do professor Daniel, vamos destacar aqui então quais são essas tecnologias mais usadas, né, que as empresas podem adotar para garantir aí a segurança dos seus dados. Hoje nós temos aí uma evolução tecnológica, né? A gente começou lá com o que a gente chamava do firewall, né, que todo mundo conhece, tem a noção, né, que era uma proteção básica, né, para não deixar ninguém entrar na minha rede, né? E hoje uma grande preocupação que existe, inclusive com uma lei, né, LGPD, né, não é mais com o que entra, que o que sai também, né? Então hoje nós temos, e já é uma tecnologia relativamente antiga, né, que a gente chama lá de DLP, que já olhava o que está saindo da rede, isso daqui pode olhar, né? Então isso pode ser transmitido via rede, então um arquivo da empresa, isso daqui não pode vazar, não pode colocar um anexo num e-mail, né? Essas tecnologias já existem há muito tempo, né? O que elas precisam hoje estar alinhadas primeiro, com o que a gente chama de política de segurança, porque daí as empresas têm equipe técnica, mas ela não vai implementar se ela não sabe o que ela tem que fazer, né? Então, e a gente tem uma grande evolução. E hoje, obviamente, né, como todas as áreas, o que resolve, a bola da vez é a inteligência artificial, porque para eu ter a visão de um ataque num ambiente mais complexo, não é um único ponto de entrada que vai identificar esse ataque. Eu tenho que estar olhando o equipamento dos clientes, a vulnerabilidade dos usuários, o antivírus atualizado, a exploração de um e-mail que sai. E aí, para orquestrar tudo isso, a tecnologia, realmente, né, hoje com a IA, e nessa área de segurança ela já é usada há algum tempo, já existia um sistema que a gente chama de IDS e IPS, que já era um pré-modelo de uma IA, né, que já vem acontecendo há muito tempo na segurança cibernética, né? E hoje realmente ela é o carro-chefe aí dessas tecnologias, né? Perfeito, professor. E professor Daniel, além do investimento nessas tecnologias, né, que
não só antivírus, não só... Que outros investimentos você acredita que são importantes também para se manter a segurança cibernética numa empresa? O treinamento dos usuários, com certeza. Porque o usuário tem que perceber o seguinte, quando o TI chega para ele e diz assim, você não pode acessar aqui, ele não está fazendo uma restrição porque ele quer ser dono da rede. Ele está fazendo isso para proteger o próprio indivíduo. Porque, como o professor falou, a informação que sai daqui é a informação da empresa. E se saiu do seu equipamento, é sua responsabilidade. E se você permitiu, você burlou a rede para isso, que isso acontecesse, então você responde isso criminalmente, ou no caso, né? Antigamente a gente dizia que, por exemplo, o mais básico sobre segurança era espionagem industrial é crime, você vai para a cadeia por isso. E com todas as ferramentas, todos os tipos de hackers que você tem hoje, todas as possibilidades de vazamento de dados, é claro que você pode ser culpado sobre isso, né? Então, a postura do indivíduo é muito importante para essa condição, para as coisas funcionarem dentro da empresa. Que bacana. Fica aí, né, Rafa, as contribuições, né? Quem puder aí estar acompanhando, essas daqui são algumas dicas, né, valiosíssimas que as pessoas podem adotar. E nós chegamos ao final da nossa conversa. Professor Luiz, professor Daniel, muito obrigada pela contribuição de vocês aqui. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o perfil das candidaturas para as eleições municipais deste ano. No quadro das eleições desta semana, vamos falar sobre o percentual de mulheres e pessoas pretas e sobre a representatividade desses grupos na sociedade. Nossa equipe está com a professora Carolina Roder, que é doutora em ciência política e vai falar mais sobre o assunto. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Carolina. Boa tarde, Nayara. Tudo bem? Tudo bem com você? Obrigada por nos receber aqui hoje. Imagina, o prazer é meu. Então vamos lá, professora. Professora, a gente tem até o momento 34% de candidaturas de mulher, né, para as eleições municipais aqui. Qual que é o motivo dessa porcentagem ser tão baixa? Bom, tem vários motivos que fazem com que a gente não tenha o percentual de mulheres de acordo com o que a gente tem na sociedade, né? Nós temos 52% da população brasileira, um pouquinho mais de 50% de eleitoras, mais de 40% das pessoas que são filiadas a partidos políticos são mulheres. No entanto, a gente não vê isso refletido nas candidaturas e muito menos nas eleitas, por conta de fatores sociais e culturais e institucionais. Os fatores sociais, a gente pode elencar como, por exemplo, a divisão sexual do trabalho. As mulheres ainda são responsáveis, acabam sendo responsáveis pelo trabalho nas casas, né? Na vida privada. Então, pelo cuidado às outras pessoas, pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado dos idosos, pelo cuidado da casa. E essa divisão sexual do trabalho, que faz com que as mulheres fiquem no âmbito privado, faz com que elas acabem nem cogitando a candidatura, né? Porque, além disso, as mulheres também estão no mercado de trabalho. Então, as mulheres acabam acumulando funções, acumulando trabalho e trabalho não remunerado, e isso faz com que elas saiam, nem cogitem se candidatar a um cargo eletivo. Então, enquanto a gente não tiver uma igualdade de gênero na sociedade, vai ser muito difícil, porque os obstáculos que as mulheres encontram são muito maiores do que os homens na política. E aí há fatores culturais também, no que diz respeito ao que se espera da classe política e institucionais. A gente tem também, a gente pode elencar como os partidos políticos, né? Hoje os partidos políticos, eles são as instituições que mais excluem as mulheres, são o fator principal de exclusão, melhor dizendo. Então, dentre todos os fatores institucionais, os partidos, eles são os que mais excluem as mulheres, porque os partidos são os responsáveis para candidatar as pessoas. Então, todas as pessoas que vão se candidatar a um cargo eletivo têm que passar necessariamente pelo partido político. Além disso, é o partido também que vai distribuir os recursos, né, numa eleição. Então, os recursos financeiros, o recurso de estrutura. Então,
eles que tomam essas decisões. E são organizações predominantemente masculinas, né? E que para que mais mulheres entrem nos diretórios nacionais, no diretório estadual, é preciso que os homens cedam também um espaço nesses espaços de poder. A gente vê uma porcentagem bem baixa também de pessoas negras, né? Qual que é a importância de incentivar, né, o aumento dessa participação de mulheres e pessoas negras? A importância se dá sobre a representação. A representação, ela pode ser tanto descritiva, né, como a gente ter, então, a sociedade refletida no legislativo, por exemplo, então 50% de mulheres, 50% de mulheres no legislativo, na sociedade e no legislativo. Isso também das pessoas negras também, né? Essa representação não necessariamente ela vai ser em prol das pessoas negras ou das mulheres, né? Não quer dizer que ter 50% de mulheres, a gente vai ter 50% de mulheres fazendo política com base em uma perspectiva feminista ou com base nos direitos das mulheres, né? Contudo, a teoria também na ciência política vai dizer que é importante que a gente tenha essa presença para que então se desenvolva uma política substantiva, né? Então, é muito importante também do ponto de vista da democracia, porque se pressupõe que haja uma pluralidade de olhares, né? Então, a vivência de uma pessoa negra, de uma mulher negra, não é a mesma vivência de uma mulher branca. Então, a vivência dessa mulher, ela vai levar também para a sua representação política, uma vez eleita. Então, ela vai ter um olhar, vai ter perspectivas e vivências diferentes, e isso vai fazer com que esse mandato, né, essa representação, atenda, então, essas pessoas que tenham esses marcadores, né, de raça e de gênero. E como que funciona esse incentivo, né, tanto para a candidatura de mulheres quanto de pessoas negras? Bom, nós temos hoje incentivos no que diz respeito a candidaturas. Então, os partidos eles precisam registrar ao menos 30% de toda a lista da chapa, né, que a gente chama, de candidatos. 30% tem que ser de um gênero e normalmente é de mulheres, né? Bom, esse é um incentivo para que então os partidos tenham o registro de candidaturas de mulheres, né? Então obriga os partidos a registrarem esse mínimo de 30%. E outro incentivo também é com relação aos recursos. Nós tivemos uma mudança muito grande no sistema de financiamento político no Brasil desde 2015. A gente teve a proibição do financiamento empresarial para as campanhas eleitorais e aí depois, em seguida, foi aprovado em 2017 o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o fundo eleitoral. Esse financiamento é obrigatório que os partidos destinem ao menos 30% para as candidaturas de mulheres. Então, são alguns incentivos para que os partidos façam esse movimento, para que os atores mudem o seu comportamento e, de fato, registrem candidaturas de mulheres e financiem essas candidaturas. Maravilha, professora, muito obrigada pelo seu tempo. Voltamos ao estúdio. Agradeço. A Lei Maria da Penha, um marco no enfrentamento à violência contra as mulheres, completa 18 anos. Sancionada em 2006, a lei leva o nome da farmacêutica Maria da Penha, que sofreu tentativa de homicídio pelo marido. Dados do Mapa da Violência apontam que o Brasil é o 5º país com maior taxa de feminicídios, que são os assassinatos de mulheres em razão da condição feminina. Na última década, de 2012 a 2022, mais de 48 mil mulheres foram assassinadas no país e 34,5% dos feminicídios ocorreram dentro de casa. Esse tema foi abordado no programa Diversos da Pós e você pode conferir pelo canal da TV Uninter no YouTube. Disruptivo e conectado. Esse foi o tema da Semana de Gestão 2024 da Uninter, que aconteceu entre os dias 12 e 16 de agosto. Organizado pelos coordenadores da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios,
O evento trouxe especialistas, egressos e estudantes para debater assuntos sobre as principais disrupções na atualidade. Confira na reportagem de Nayara Rosolém. Pensada para o debate do momento atual e de cenários futuros, a Semana de Gestão trouxe o tema conectado e disruptivo para o centro da discussão. Profissionais e estudantes falaram do assunto nas áreas de comunicação, negócios, pessoas e educação à distância. Vamos falar sobre as conexões em ambiente de disrupção. Então a gente vai trabalhar todo o cenário de mudanças do ambiente, mudanças na sociedade, que trazem impactos nas relações humanas no contexto do ambiente de trabalho. O evento trouxe especialistas nas diversas áreas para compor o debate que foi transmitido ao vivo. Comecei no jornalismo numa época em que possivelmente a gente nunca tem usado as palavras conexão e disrupção. Isso é um tema muito do século XXI, que a gente teve que aprender não só os termos, mas também como usar esses termos. O tema dessa semana é ser disruptivo ao mesmo tempo que conectado, para a gente é um desafio, até porque o jornalismo, falando da minha área, ela muda, ela se reinventa, ela faz com que a gente se desafie o tempo todo e todos os dias, né? O destaque ficou para os egressos da Uninter, que compartilharam suas experiências e vivências. E fui convidada para ter a honra de participar da Semana de Gestão sobre temas de RH, que podem trazer aí para a gente a importância das conexões e do impacto dessas conexões no futuro de trabalho. A Semana de Gestão 2024 foi encerrada com um debate sobre disrupção e conexão em EAD, mediada pelo diretor da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios, Elton Schneider, com a presença de alunos da Uninter. Falar de disrupção e conexão, uma semana só é muito pouco. Hoje são temas que a gente discute eles 24 horas por dia, querendo estar o tempo todo conectado com o que tem de mais novo, ao mesmo tempo querendo transformar a realidade que a gente vive, sendo um grande agente de disrupção. Talvez seja essa a mensagem da Semana de Gestão desse ano. Estejam antenados, percebam as disrupções, estejam conectados. Você não precisa saber de tudo, mas tem que saber quem sabe de tudo, quem sabe de contar as novidades, e na Semana de Gestão a gente faz isso. Todos os videocasts da Semana de Gestão 2024 estão disponíveis no canal da Escola de Negócios no YouTube. E o Jornal Uninter fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Obrigado por ter ficado conosco. E siga a TV Uninter nas nossas redes sociais e também no site Uninter Notícias. Até a próxima!